Olá, eu me chamo Lucas Enchecheski, sou da nona 3 e hoje vim falar sobre o livro O Menino Sem Pátria. Bom, esse livro é sobre um garoto chamado Henrico, mas que todo mundo chama ele de Rico. Bom, ele morava numa cidadezinha só com a prima dele e o pai dele. E nessa cidadezinha ele ia para a escola e tinha uma amiga chamada Ivete. Eles eram muito próximos e a Ivete, ela tinha muitos irmãos e ela cuidava deles em casa. O pai do Rico, ele era violonista e o Rico também queria ser para seguir a carreira do pai dele. Bom, a mãe do Rico, ela morreu e daí, como ele não tinha nenhum outro parente mais próximo, o pai dele chamou a prima dele para ajudar a cuidar dele. Ele não tinha nem avô, nem vó, nem tio, nem tia. Só tinha ela. E ela era muito má com ele porque ela não gostava de cuidar dele. Era muito estressada. Bom, o pai dele ficou muito doente e acabou morrendo. Enquanto isso, lá na escola, Rico perguntava para seu professor quanto que era um violão para ele poder tocar. Um violino, desculpa. Bom, o professor fala que é muito caro e que ele só poderia comprar daqui a uns 3 anos. Ele foi até a casa de Ivete e a Ivete pediu umas moedinhas para a avó dele para ajudar o Rico a comprar. Bom, só que o Rico foi voltar para casa e já era de noite. A prima, como era muito brava, ficou fortemente brava e deu muita surra no Rico. Bom, antes disso, Rico e Ivete tiveram uma ideia do Rico sair pelas cidades, pelo mundo, tocando seu violino, ganhando dinheiro e para não ter que ficar perto da prima. E o Rico combinou que um dia eles iriam juntos, mas que por enquanto só o Rico poderia ir porque a Ivete tinha que cuidar dos irmãos. Bom, triste pela surra que a prima deu nele, Rico decide ir visitar seu professor de noite. Chegando lá, o professor está doente e está quase morrendo. O professor dá o violino que ele tinha para Rico e deseja boa sorte na carreira de Rico. Bom, após ali, ele vai embora para outra cidade que ele sonhava nos sonhos deles, onde tinha um lago. Bom, primeiro, na viagem dele, ele foi passando por vários caminhos, só que tudo a pé. Até que ele viu um homem que estava numa carroça. Esse homem era gentil e começou a falar com Rico. Rico contou a história dele e o homem decidiu ajudá-lo a chegar no lago, na cidade onde Rico queria estar. Bom, até esse ponto, o Rico e o dono da carroça começam a andar de cidade em cidade até que o dono da carroça também consegue carregar mais pessoas, transportá-las, digamos assim. E o Rico tocava seu violino para elas e assim ele ia ganhando dinheiro com as músicas que o pai dele tinha ensinado para ele. Enquanto isso, lá na cidadezinha dele, eles perceberam que o Rico tinha saído e estavam sentindo a falta dele. A prima ficou desesperada, mas após um tempo acabou desistindo de Rico. A Ivete e a avó dela, que eram bem amigos de Rico, ficaram ali na esperança de algum dia ele voltar. A Ivete, como só tinha o Rico de amigo, ficou triste e após um tempo a avó dela começou a perceber. Bom, voltando para o Rico, ele sai da carroça do dono da carroça e tenta oferecer uma moeda para ele porque ele ajudou muito o Rico. Ele recusa a moeda e fala pro Rico ter uma boa viagem.
Bom, daí o rico encontra um vendedor de carneiro que estava indo para aquela cidade que Rico tanto desejava ir. Bom, o rico então aceita a proposta dele e ele e o vendedor de carneiro vão até lá. Ao chegar lá, o dono de carneiro deixa ele lá. O rico também tenta ajudá-lo com algumas moedas, mas ele não. O dono do carneiro não quer, porque ele achava o rico muito querido e não queria prejudicar ele. Chegando lá, ele conhece um amigo que morava numa casa. A casa que era da dona Menotti. Bom, o nome do amigo dele era Silvio. Ele era paraplégico e só conseguia mexer a parte de cima do corpo. E o Silvio gostava muito que o Rico cantasse para as músicas no violino. Até que então a mãe do Menotti, a senhora Menotti, ficou com ele, mas ela não poderia ficar muito tempo com ele, então levou ele até um hotel. Bom, o hoteleiro rapidamente percebeu que ele era um tocador de violino e colocou ele para tocar em troca de estadia e de comida. Ele então começou a fazer muito sucesso e dar muitos lucros ao hotel. Mas enquanto isso, o filho da dona Menotti sentiu muita falta do seu amigo que cantava